Hello for you, good afternoon. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre inglês para criancinhas. Eu resolvi fazer aqui fora essa live, então se tiver algum ruído aí, vocês relevem, porque eu tô próximo à rua aqui, fiz na varanda mesmo. Mas vamos lá, para começar a nossa live, clica na setinha aí, convide seus amigos para estarem aqui conosco. Vamos aprender a lot, let's learn a lot here, ok? Vamos aprender muito aqui, ok? Então vamos que vamos, cliquem nas setinhas aí. And let's learn about inglês para criancinhas. O que essa galera aí precisa saber para falar inglês, né? E é aí um grande desafio, e os pais cada vez mais querem que os filhos aprendam novinhos aí. Estão certos também, de certa forma estão certos sim. Let's learn a lot. Então clica na setinha aí, convide seus amigos para estarem aqui conosco, aprendendo mais. Let's learn a lot. Talk a little bit in English here. E vamos que vamos. Vamos lá então. Só clicando na setinha aqui também, para convidar as pessoas para estarem aqui conosco. Ok, so let's learn a lot here about inglês para criancinhas. É uma demanda de uma amiga, inclusive, que me pediu sobre esse tema, e tem algumas pessoas que já me perguntavam sobre eles, e acaba que surge uma demanda com relação a isso também, então acho que era importantíssimo estar trazendo aqui. Então, para começar a nossa live, começar esse tópico, a primeira coisa que a gente precisa saber é que crianças são crianças. Então, lembrar isso, que a criança, ela precisa aprender uma série de outras coisas, e ela aprende uma série de outras coisas que não o inglês. Então, principalmente as criancinhas que eu tô falando aqui, os pequititos de 2, 3 anos aí, ou até menos, 4 anos, 5 até, eles estão em uma fase de muito aprendizado, mas que o aprendizado ele não está diretamente ligado a esse conhecimento que a gente liga com aprendizado, que é, no caso, o estudo de um novo idioma, de um segundo idioma, e por aí vai, uma série de outras coisas, porque isso ainda não é prioridade na vida deles. Tem muitas outras coisas que eles precisam aprender aí. Então eu quis começar esse tópico falando que as crianças, elas são crianças, então elas têm que brincar, elas têm que ter contato com uma série de outras coisas aí, precisam de tempo livre para serem criativas e por aí vai, ok? Então vamos lá. E aí, como que é a minha história no caso das crianças aí? Eu não dou aula para esse público particular. Eu trouxe essa live em função de um pedido e de várias pessoas que já me procuraram para dar aula para esse público, porque eu acho que ter essa rotina de estudo não alfabetizado ainda, no sentido de um curso extra de inglês ou de qualquer outro idioma e por aí vai, colocar a criança algo que ela não precisa ainda, não é necessário, se torna algo forçado e que, na verdade, ela queria estar fazendo uma série de outras coisas que não está ali, literalmente, estudando, e não precisa ainda, pode esperar mais um pouco. Lembrando que isso é uma opinião, tá, gente? Isso é uma opinião. Então, eu, particular, dou aula para crianças que já são alfabetizadas. Eu prefiro começar daí, porque essa criança ela já tem uma facilidade maior aí, já consegue assimilar um conteúdo muito maior, já está em uma certa rotina de escola também, então já está mais acostumada do que essa criancinha bem pequenininha. Thiago, você dá aula para alguma criança desse tipo? Sim, em escola eu tenho contato com essas crianças que estão se alfabetizando ainda ou não são alfabetizadas.
mas não tenho esse foco, não desenvolvi, apenas estudei algumas coisas, porque algumas coisas mesmo para adultos são muito similares ao desenvolvimento do aprendizado da fala da criança aí. Por isso, esse estudo mais aprofundado, de certa forma, com relação a isso, que eu sempre realizo, mas que acaba que não é um foco meu. Mas eu gosto muito de uma frase do Augusto Cury aí, que diz que ninguém sabe tanto para que não possa aprender, e nem tão pouco para que não possa ensinar. E os cachorros começaram aqui, né? Só começar a live que eles começam, mas vamos aí. Let's continue learning. Então, qual a idade ideal para começar a estudar inglês? Então, para começar a estudar inglês, nós não temos uma idade ideal. A criança ela pode começar, mesmo criancinha, ela pode começar a aprender paralelamente ao português ou inglês. Ela pode... eu particularmente não conheço ninguém que dê aula para esse público, mas os próprios pais já podem ir ensinando algumas coisas para ela e elas vão assimilando ao longo do dia, e é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, como que vocês podem fazer isso. Mas não tem uma idade certa. Agora, para realizar esse estudo, eu sugiro a partir da alfabetização, e aí não é nem idade em si, mas é já saber ler, escrever, ter um básico ali de contato já com a questão da escola e desse estudo sistematizado, que é o estudo do inglês nesse estilo, tá, gente? Tem o estudo do inglês sem ser sistematizado também. Olha, quase que eu vou encerrar a live aqui. Vamos lá. E aí a pergunta é: como ensinar as crianças a falar inglês? E quando eu falo crianças, eu estou falando literalmente dessa alfabetização em paralelo aí, que é aprender o inglês junto com o português ou algo bem próximo disso. Como que eu faço para ensinar, já que você não dá aula, já que não se tem tanto conteúdo assim para esse público? Como que eles aprendem? Eles podem aprender? Dá para ensinar alguma coisa? Dá para passar alguma coisa? E a resposta é que sim, dá para ensinar, só que requer alguns cuidados aí. Como eu disse, as crianças, elas são crianças e elas não nascem sabendo falar, e nem com um idioma específico, por isso que dá para ensinar. Então a criança ela não nasce falando português, ela não nasce falando inglês, ela não nasce falando espanhol, e isso não vem dos pais. Não é porque o pai fala português que a criança fala português, não é porque... eu sempre compartilho isso com os alunos adultos, inclusive, que o pai é de origem espanhola, que a criança ela vai nascer e vai falar espanhol. Na verdade, ela fala o idioma que ela aprende, ok? Então, o idioma que a criança fala é o idioma que ela aprende. Então, se ela conviver e ela aprender ali na primeira infância inglês, mesmo que os pais sejam brasileiros, não falarem português com ela, ela não vai falar português ou não vai entender, e depois, para aprender o português, ela vai precisar estudar, e vice-versa. Se ela aprender primeiro o inglês, ela vai ter dificuldades aí com o português e com outros idiomas também. Então, esse idioma ele é ensinado, e isso é uma notícia de certa forma boa, porque você sabe que qualquer idioma que você colocar para ela, ela vai assimilar sem problema. Por isso que já dá para você passar algumas coisas para as crianças. Então, como ela não nasce com o idioma, você pode colocar outro idioma para ela assimilar junto com o português, não tem problema nenhum, porque o português ela já vai ter contato naturalmente. E para falar português, a gente precisa saber, a gente sabe aproximadamente 60 mil palavras e os significados delas. Então é um significado gigantesco, inclusive é uma informação que eu já trouxe aqui em outras lives, e que diz respeito ao conhecimento que a gente consegue armazenar com relação à fala e a velocidade com que a gente consegue assimilar as coisas, independente da velocidade que eu fale aqui, mesmo que eu fale mais rápido ou mais devagar, vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui. De certa forma, um talento nosso como seres humanos aí, conseguir assimilar essa quantidade de palavras de uma maneira tão rápida e ter tantas palavras aí, seus significados. Então, para aprender um segundo idioma, eu tenho que estar
próximo disso aí. Outra coisa boa a se falar é que a gente precisa ter a assimilação dessas palavras. Então, a parte de escutar essas palavras leva à assimilação e depois à fala. Inclusive, com os adultos, é um caminho próximo disso, só que já são adultos. Então, como eu falei, a fala do idioma ela é editada pelo idioma que é falado para a criança, que de certa forma é ensinado. Então, primeiro ela escuta, depois ela assimila, depois ela repete e com o tempo ela vai entendendo o que ela está falando, mas isso leva um tempo muito maior. Então, ela vai escutando ali os pais conversando ao redor dela, com muitos códigos, ela vai tentando, você vê ela mexendo a boquinha, tentando falar, depois ela vai repetindo e depois ela fala aquelas frases ali. Essa questão da repetição, ela vale para qualquer idioma. Então, os desenhos em português que a criança assiste ensinam ela a falar português também. Eles são voltados para isso, inclusive. Não são focados nisso, mas de certa forma desenvolve essa parte da fala. Tem muitas coisas para chamar a atenção da criança. E se você perceber no jeito da criança falar, está diretamente relacionado às coisas que ela assiste e ao jeito que a família conversa. Obviamente também está linkado ali. Então, uma ótima opção para as crianças é colocar o desenho em inglês para elas. Então, se colocar o desenho em inglês, você não precisa pôr legenda nenhuma, pode só colocar em inglês. Por mais que pro adulto seja muito mais complexo para assistir, para a criança a dificuldade de entender é a mesma que ela tem de entender em português. É só um idioma diferente. Se essa criança ela já tiver a fala desenvolvida, já for um pouco maiorzinha, no começo ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque ela já vai sair de certa forma da zona de conforto dela, que é assistir em português para assistir em inglês, mas com o tempo você vai ver ela até repetindo algumas expressões de maneira involuntária, e isso é ótimo para o desenvolvimento da fala dela nesse outro idioma. Então, você colocar esse desenho que ela já assiste aí muitas horas hoje em dia, as crianças estão muito em telas, é algo que se tornou muito natural, né? Eu não estou criticando nem falando nada disso, só citando o que tem acontecido. Então, essa tela que ela já está, ela pode usar ela para aprender inglês e por aí vai. Além dos desenhos, as crianças podem usar as músicas em inglês, tá tendo acento aí. As músicas em inglês são uma outra ótima forma para elas. Podem ser canções infantis, canções de criancinhas aí para elas ouvirem e deixar elas escutando em inglês ali e assimilando e repetindo e tentando cantar e pegando, inclusive as danças, né, que tá muito na moda aí dessas músicas e tentando repetir essa música. É algo que gera duas coisas. Primeiro, uma vontade muito grande de assistir inglês, né? Com o tempo ela começa a assimilar e a assimilação dessas novas palavras. E a segunda coisa que ela começa a assimilar muito aí é que ela começa a pegar um gosto muito grande pelo idioma em si, não só pelas músicas em inglês, pelos desenhos em inglês, mas pelo próprio idioma em si, que é algo que está vindo para ela como criança de maneira muito natural aí. Isso torna o estudo muito mais fácil aí do que se ela tiver que estudar meio que obrigada e por aí vai. Calma aí que esse aqui é depois. Então, você pode também repetir palavras em inglês com essa criança. E aí eu até coloquei aqui. Treinar palavras mesmo em inglês com ela. Sei lá, house, car, as palavras que você já sabe, e pedir ela para estar repetindo essas palavras é uma ótima forma dela assimilar aí. E se você já for fluente em inglês, já tiver uma fala boa, por que ser fluente em inglês? Porque da mesma forma que você falar certo com ela, você ajuda, você falar errado, você atrapalha muito, porque ela grava de um jeito errado. Então, passar essa pronúncia de maneira correta também é extremamente importante. Então, se você não é fluente, é melhor você deixar ela só assistindo e ouvindo até que você tenha uma certa fluência e repetindo apenas palavras. Mas, se você já é fluente em inglês, por outro lado, você pode até tentar fazer algumas perguntas, falar algumas coisas com ela, assim como a gente faz os chamados baby talks em português, você pode fazer em inglês com a criança aí sem problema nenhum
para ela vai ser engraçadinho do mesmo jeito. Às vezes a gente fica com essa questão, né, de falar, a criança não está entendendo, mas é o mesmo esquema que o português. Outra coisa muito importante, para mim extremamente importante, é deixar ela ir no tempo dela. Então, não ficar forçando a criança a nada com relação ao inglês, não. Essas coisas que eu passei aqui, elas vão de maneira muito natural para elas. Geralmente elas não têm dificuldade de ficar assistindo em inglês, se você já colocar. Lógico que os primeiros dias, se for maiorzinho, ela estranha um pouco, mas depois fica natural. A questão das músicas em inglês também vai, se for um ritmo que ela gosta, ela vai assimilar legal os desenhos, os filmezinhos em inglês. Mas se ela saiu, não precisa ficar colocando ela como uma obrigação ali, senta e vai assistir, não. Deixa ela realmente ir ali no tempo dela, do jeito dela, a maneira que ela aprende, e aí com isso ela vai desenvolvendo essa fala no inglês, esse treino de expressões. Existe uma série de materiais, mas para as criancinhas, principalmente as que não leem, eu não sou tão fã assim. Eu prefiro essa parte mais espontânea, essa parte que realmente está dentro da rotina delas já, que não está diretamente relacionada à escola ainda. A escola está entrando na vida delas, do que essa parte de atividades para responder e para escrever, que de qualquer forma, quando ela estiver maior, ela já vai ter que fazer, principalmente com relação a esse inglês básico aí, esse inglês introdutório, que é o que os pais geralmente se preocupam mais em ensinar para criança. E kids are kids, they have to play. Vou encerrar com essa frase aí: kids are kids, they have to play. Então as crianças, elas são crianças, então elas têm que brincar, têm que ter o tempo delas, fazer do jeito delas. Lógico que elas têm que ter rotina, então uma série de coisas. Eu não sou profissional dessa área, mas elas também precisam brincar e ter esse tempo de lazer aí, ok? Beijão pra vocês, ótima semana aí. Vou salvar essa live aqui, descer no feed, e vou salvar no YouTube também. Vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir e não tá aqui no Instagram, ok? Ótima semana pra vocês aí, ótimo final de semana. Até próxima sexta. Bye, bye.